que nós venhamos a conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas, amém? E Deus tem, me falado muito no coração nessa questão de buscar-me-eis e achareis, quando buscar de todo coração, queridos. Nós temos que buscar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força, porque o Senhor quer o melhor para as nossas vidas, amém? Eu queria começar essa mensagem dizendo o seguinte: imagine você essa cena, você está na superfície querendo tomar um banho na água do mar, você está lá na superfície querendo tomar um banho na água do mar, mas está muito perigoso, você percebe que está perigoso, mesmo na superfície, e aí você fica apavorado com a ideia de que se pode afogar. Sabe, queridos, assim acontece conosco em relação à nossa vida espiritual. Muitas vezes, sabe, quanto mais na superfície você estiver, maior será o impacto das tempestades na sua vida. O inimigo, ele sabe que quanto mais na superfície, o que é superfície? Quanto menos nós orarmos, buscarmos o Senhor, quanto menos nós estivermos na presença do Senhor, buscando, lendo a palavra, e orando e buscando o Senhor com todo o nosso coração, o que vai acontecer, queridos, é que os impactos da tempestade virão muito fortes para derrubar de vez, Já viu aquela tempestade que acontece de repente, e alguma coisa desaba, uma casa, ou mesmo, ou seja, coisas que não estão arraigadas, não está alicerçado na rocha, uma casa, por exemplo, que não foi feito um fundamento tão forte como deveria. O que vai acontecer, queridos, é que essa casa vai ruir, essa pessoa vai cair, porque o inimigo, ele não brinca de matar, roubar e destruir, então nós precisamos, queridos, entender essa verdade. Quanto mais na superfície nós estivermos, maior será o impacto da tempestade. Então nós precisamos nos aprofundar no Senhor, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos, dessa perspectiva, numa perspectiva inversa, nós vamos afirmar o seguinte: quanto mais na profundidade você estiver, maior será a paz, amém? A segurança e a tranquilidade diante das tempestades. A tempestade vai vir, não é que ela não vai vir, mas nós teremos o quê? Nós teremos paz, segurança e tranquilidade, amém? Nós precisamos, queridos, mergulhar no Espírito, nós precisamos aprender a nos aprofundar no Senhor a cada vez que nós buscarmos o Senhor com todo o nosso coração, Muitas vezes nós fazemos, orações mecânicas, e o Senhor quer que nós venhamos a rasgar os nossos corações, não é simplesmente cumprir uma obrigação religiosa, mas nos rasgar os nossos corações. E eu confesso, irmãos, que eu tenho buscado muito nesse sentido, sabe? De Senhor, eu quero mais, eu quero, do Senhor muito mais, eu não estou mais satisfeito com o que eu tenho, eu quero mais do Senhor para a minha vida. E Deus tem falado muito ao meu coração, queridos, porque eu tenho sentido muita paz em relação a muitas coisas, segurança, tranquilidade, porque é Ele a nossa paz, amém? A paz que Ele nos dá, é acima de qualquer entendimento. Quando nós buscamos essa paz, a paz que Ele nos dá está acima de qualquer situação, qualquer coisa que possa acontecer conosco, sabe, queridos? E aí nós vamos nos firmar, nós vamos ter tranquilidade, nós teremos segurança, e no Senhor, que é a nossa rocha, nós iremos lutar e vencer para a glória do nome do Senhor, amém? Você foi projetado, querido, sabe, para viver, sabe o quê? Uma vida real, verdadeira, transformadora. Todos nós fomos projetados para viver uma vida assim, todos nós, sem exceção, uma vida extraordinária, cheia de propósito. Nós fomos projetados para sermos, usados pelo Senhor de forma poderosa, amém? E
e também propósito e sentido, né? Para quê? Para realizar a vontade de Deus. Nós fomos projetados para realizar a vontade de Deus, amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado, se você foi projetado para realizar a vontade de Deus em sua vida. E qual que é a vontade de Deus na sua vida? Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, queridos? Qual que é a vontade de Deus para os nossos corações? A vontade de Deus é que é boa, perfeita e agradável. Amém? Deus tem sempre o melhor para nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele tem o melhor para nós. Ele quer que nós venhamos, sabe, queridos, a crescer mais ainda, buscar, né, a Ele ainda mais. Nós temos que ter sede de Deus. Você tem sede de Deus? Você tem fome de Deus? Nós precisamos ter sede de Deus, fome de Deus, querer o Senhor a cada dia. Nós precisamos nos aprofundar, e é assim que nós vamos mergulhar nas águas do Senhor, amém? A vida cristã, queridos, não funciona para pessoas superficiais, não funciona, porque a tempestade vai vir, as situações vão vir, as lutas vão vir, então nós precisamos entender esse princípio. Na superfície, as pessoas podem parecer muitas vezes até muito satisfeitas, está na superfície, está tranquilo, está bem e tudo mais, está satisfeita, alegre, bem sucedida, está na superfície, sabe? Contudo, sabe o que acontece? As pessoas no particular, né? Porque na presença das pessoas, as pessoas muitas vezes falam, não, estou alegre, estou bem, estou tranquilo, né? Estou alegre, estou bem sucedido e tudo mais, mas no particular, essas pessoas confessam, sabe o que? Muitas vezes tem pessoas que têm pensamentos suicidas, sabe? No particular, quando está ali sozinho, né? Tem pensamentos assim, às vezes está, né, com a dependência de alguma coisa, uma dependência química muitas vezes, né? Às vezes a pessoa está com casos extraconjugal, por quê? Porque está na superfície, porque não entendeu ainda, né? Que não é, sabe, queridos, nós vivemos, quando vivemos na profundidade, nós estamos bem diante das pessoas, mas bem também quando estamos sozinhos diante do Senhor. Nós estamos bem em qualquer situação, mas na superfície a pessoa às vezes tem uma vergonha debilitante, às vezes tem uma raiva interior, né? Então, queridos, é um alerta para que nós entendamos que nós precisamos andar ainda mais nos dias de hoje, como esse mundo está cada vez mais caótico, nós precisamos mergulhar ainda nas águas, né, do Senhor, ou seja, nós precisamos nos aprofundar. Reflita comigo, por exemplo, as redes sociais. Você já reparou, queridos, quantos posts repletos de aparência e sem significado profundo? As pessoas muitas vezes postam, né, coisas na rede social, tem muita aparência, tem muita coisa, né, para nossa, mas a pessoa tão, né, o casal está tão bem, né, está rindo, tudo mais, isso na rede social, né? Não é que as redes sociais são apenas isso, né, ou que eles em si mesmos carregam um problema, mas a verdade é que as redes sociais, queridos, trazem à tona uma realidade, pessoas vivendo uma vida superficial. Hoje o que nós vemos é pessoas, eu estou falando de muitas vezes de cristãos, vivendo uma vida superficial, tentando provar para as pessoas que muitas vezes, sabe, estão tentando provar coisas que na verdade ele não conhece, quem verdade, porque a pessoa, se você conhecer na verdade ali e tudo mais, você vai ver que ela não é nada daquilo que está na rede social, infelizmente. Hoje nós vemos, né, uma sociedade cada vez mais assim, mas também nós vemos uma igreja cada vez mais também superficial. A superficialidade, queridos, ela nos deforma. Ela nos deforma. Nós fomos criados para viver na profundidade, amém? Quem quer viver na profundidade do Senhor? Rick Vilodas, né, um pastor, diz o seguinte: não temos tempo para nos aprofundar no íntimo, sabe por quê? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tive tempo de orar, eu não tive tempo de buscar, eu não tive tempo de ler a palavra, não tive tempo não sei do que. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós somos discipulados na superficialidade, né? O que significa isso? Sorrateiramente nós somos ensinados, discipulados,
sabe, a viver superficialmente, né? Estamos satisfeitos, estamos vindo no culto no domingo, que bom, bênção, mas aí, sorrateiramente nós iremos o quê? Cair, porque é assim que o inimigo vem, e aí ele vem com tempestades. Sabe, queridos, quer saibamos ou não, vejamos ou não, entendamos ou não, tá? Sempre corremos o risco de sermos educados de modo raso, e nós precisamos, sabe, sair dessa situação. Somos formados, sabe por quê? Por nosso falso ego. Nossas famílias, né, de origem, muitas vezes, que nos ensinaram muitas coisas boas, sim, tradições até importantes, mas, sabe, queridos, as apresentações altamente manipuladas da mídia social, muitas vezes, faz com que nós venhamos a ficar na superficialidade, né? O sistema de valores de um mundo que determina o valor, com base que em realizações, posses. Sabe o que o mundo hoje está em, a base dele é realizações. Se a pessoa realizou alguma coisa, se tem posse, se tem eficiência, tem perspicácia intelectual, dons. Mas sabe o que nós precisamos, queridos? Precisamos voltar para a essência da vida em Deus. E qual que é a essência, pastor, da vida em Deus? É pessoas comuns, como todos nós, pessoas comuns, transformadas em extraordinários discípulos de Cristo. Amém? Nós precisamos entender, queridos, que Jesus é simples, e nós precisamos ser simples como Ele. Precisamos ser transformados como Pedro, como os outros apóstolos, que eram homens comuns, pescador, outro coletor de impostos. Aliás, é interessante que Jesus colocou um zelote, né, junto com um coletor de impostos. Pensa no problema, na situação complicada, mas eram pessoas comuns. E o que eles foram transformados? Em extraordinários discípulos de Cristo. Homens que o mundo nem digno era, porque eram homens que deram sua vida por Cristo. Há aquela frase, né, que diz que no passado a igreja dava vida por Cristo. Hoje, nessa superficialidade que muitas vezes a igreja está, ela não tem coragem de nem viver por Cristo. Sabe por quê? Por causa da superficialidade. Nós precisamos voltar a essa essência, queridos. Nós precisamos voltar a ser uma igreja de discípulos que realmente estão dispostos a ir até o fim, sabe, por Cristo. E vale a pena, mas precisamos para isso aprofundar. Significa que nós precisamos aprofundar. Os discípulos, né, eles sempre estavam buscando. Se você for analisar os evangelhos, você vai ver que eles estavam sempre orando, né? Todos os dias no templo, orando, todos os dias orando. E o Senhor, é interessante que eles não estavam, né? Veja, os milagres os acompanhavam. À medida que eles faziam a obra de Deus, os milagres vinham, né? Não é buscando o milagre, não, queridos. Os milagres acompanhavam esses homens, sabe por quê? Porque eles faziam o evangelismo, a obra de Deus, e Deus fazia maravilhas através da vida deles. Eram homens comuns. Aliás, tanto é que quando Pedro foi preso, por exemplo, eles disseram, mas aquele ali não é aquele pescador, ele é analfabeto, como é que ele está aqui ensinando a gente? Como é que ele está aqui pregando? Como que pode? Porque eles estavam reconhecendo naqueles homens comuns, homens de Deus, ou mesmo, eles estavam reconhecendo que alguma coisa aconteceu com aqueles homens. Quem quer ser transformado pelo poder de Deus aqui? A verdade, queridos, é que isso, né,
inclusive a superficialidade da igreja hoje, não é um problema exclusivo do nosso tempo. Se nós lemos as Escrituras, veja o alerta que o apóstolo Paulo, ele nos faz em sua carta à igreja de Gálatas. Olha como é que estava a igreja na Galácia. Gálatas 1, versos 6 e 7, nos diz o seguinte, Gálatas 1, 6 e 7. Paulo diz: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas que os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Sabe, queridos, havia então os Gálatas, nos Gálatas, que eles se afastaram da mensagem simples da graça de Deus. Sabe quando você se afasta daquilo que por isso nós precisamos voltar àquilo que Deus quer que nós venhamos a viver, o evangelho simples, da pura e simples graça do Senhor. A graça nos basta, amém? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, amém? A graça do Senhor nos basta. Muitas vezes nós queremos, Senhor, mas queremos coisas que o Senhor diz, querido, a minha graça te basta. Deus quer falar no teu coração nessa noite, queridos, para que você possa voltar ao seu primeiro amor. Aquela vontade de levar a palavra, o evangelho puro e simples que o Senhor tem para os nossos corações. E o que aconteceu na igreja dos Gálatas? Porque a graça do Senhor bastava, encontrava em Cristo Jesus, foi anunciado pelo apóstolo Paulo. O que aconteceu é que a mensagem do evangelho foi pregada, amém? Paulo pregou, a mensagem do evangelho foi pregada, mas eles foram transformados por essa mensagem, inclusive, como nós fomos transformados pela mensagem da pura e simples graça do Senhor. Mas aí, o que aconteceu na época é que alguns mestres se infiltraram no meio e pregaram outro evangelho. Um evangelho que não é da graça do Senhor, que Cristo não é o centro, que Cristo não é o foco. Outro evangelho. E aí, queridos, eles se desvirtuaram do evangelho, do verdadeiro evangelho. Sabe por qual foi o motivo? Por que eles se desvirtuaram, ou saíram do verdadeiro evangelho? O motivo foi superficialidade. Quando a gente está na superfície, a gente aceita tudo. A gente não faz uma análise, não é? Nós precisamos ser crentes bereanos, O que é crente bereano? Aquele que analisa, vê se está nas Escrituras. Precisamos nos aprofundar mais. Pense nisso. Do que servem as mudanças superficiais se negligenciamos o trabalho profundo que Deus quer realizar em nós? E qual que é o trabalho profundo que Deus quer realizar em nós? Que nos tornemos discípulos que deem, o exemplo. Para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Nós temos que ser cartas vivas, amém? Cartas vivas. Para isso nós precisamos dar exemplo. Temos que sair da superficialidade. As pessoas têm que ver Cristo em nós, queridos. Eu me lembro aqui sempre cito, essa situação sobre Mahatma Gandhi, aquele líder indiano, que se aproximou até dos ingleses, da igreja na época, e aí, um líder, da Índia, e aí,
os ingleses foram pregar o evangelho para ele, ele disse, olha, e ele começou a observar as atitudes deles, observar os exemplos deles, disse, olha, o Cristo de vocês, eu quero, mas o cristianismo que vocês vivem, eu não quero não, obrigado. Sabe, queridos, nós precisamos, por quê? Porque eles estavam na superficialidade. Nós precisamos viver o evangelho puro e genuíno da palavra, amém? E o que significa isso? Precisamos, sabe, andar 2 milhas, precisamos dar outra face, precisamos aprender, né, a amar o irmão, precisamos, né, ser tolerantes para com os fracos na fé, né, e muito mais, que a palavra de Deus nos ensina. E Deus quer realizar em nós um trabalho mais profundo. Agora, é claro que Ele vai nos moldando, amém? Ele vai nos moldando, lapidando, né, à medida que nós vamos crescendo nele. O lapidar do Senhor, né, é importante. Você é um diamante bruto que precisa ser lapidado, né? Nós todos precisamos ser lapidados. E por isso Ele leva-nos a situações muitas vezes complicadas, mas aí nós vamos o quê? Sendo trabalhados. Deixa Deus trabalhar, e aí você vai começando a conhecer, né, a profundidade das riquezas da sabedoria de Deus, para que Deus possa te usar ainda mais poderosamente, amém? Porque não mudamos, queridos, de fora para dentro, nós mudamos de dentro para fora. O verdadeiro mudança é quando nós deixamos Deus transformar de dentro para fora. A superficialidade é mudança de fora para dentro. A profundidade é de dentro para fora. Nós precisamos urgentemente disso. E hoje à noite eu quero estar orando, até vou encerrar um pouquinho mais cedo, porque nós queremos orar por todos vocês, aqui na frente. Para quê? Para que nós experimentemos, né, a glória do Senhor, amém? Para que nós experimentemos ainda mais do Senhor. Gálatas 4,19 ainda diz assim: meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vós. Olha que maravilha, que palavra que Paulo aqui nos diz. Eu estou sofrendo dores de parto, como uma mulher, né, que vai ter o seu filho, sabe para quê? Para que Cristo seja formado em vós. Essa é uma oração, queridos, que Paulo, né, uma afirmação que Paulo fez, e que eu também tenho no meu coração, porque nós queremos ser uma igreja de discípulos, para que Cristo seja formado em nós. Hoje, né, vemos uma reunião e eu observei algo interessante, me alegrei muito quando eu vi, né, pessoas abençoadas, que se tornaram, né, fiquei até quietinho assim, observando, pessoas que se tornaram discípulos, que entenderam que porque Cristo foi formado nessas pessoas. E eu me alegro tanto, queridos, quando eu vejo, sabe, o crescimento de muitos de vocês, que entenderam, que cresceram, estão crescendo cada vez mais. Para quê? Para que Cristo seja formado em nós. Qual que é o nosso alvo, queridos? O nosso alvo é até que Cristo seja formado, amém? Você vai discipular alguém que está começando agora na caminhada cristã, então entenda, o seu alvo para aquela vida é até que Cristo seja formado nele, ou nela. Vamos até o fim, para que Deus possa fazer uma mudança naquela vida, porque essa é a verdadeira revolução que Jesus fez. Ele fez discípulos, queridos. Ele se dedicou. Alguém disse assim, né, eu achei interessante essa afirmação, que se Jesus tinha um mundo inteiro para ganhar. Se for na ótica humana, né, se a gente for analisar na ótica humana, ele foi um fracassado, porque ele deixou só 12 discípulos, e mesmo assim os 12 discípulos, todo mundo fugiu, na hora do vamos ver, né, todo mundo fugiu, ele foi fracassado. Na ótica humana,
Não, mas ele tinha um mundo inteiro para ganhar. Cadê aqueles 5.000 pessoas que ele, né, multiplicou os pães e peixes? Mas cadê os 10.000? Cadê essas pessoas? Crucificam, né? A multidão toda ainda pedindo para crucificá-lo. Na ótica humana, mas ele foi mais do que vencedor, porque ele fez discípulos, e esses discípulos depois deram continuidade à igreja, e a igreja foi crescendo. Sabe por quê? Porque Cristo foi formado neles a cada dia, e é isso que nós precisamos, amém, para que nós venhamos a crescer como igreja também. Aleluia, queridos. Agora, para nós, né, aprofundarmos ainda mais, vamos meditar um pouco sobre como podemos aprofundar e restaurar a intimidade nos nossos relacionamentos com Deus, através, sabe o que? Da vida de Ezequiel. Amém? Vamos nos aprofundar ainda mais para entender como que nós podemos nos, aprofundar no Senhor, de uma forma prática. Ezequiel capítulo 40, verso 1 e 2. Ezequiel capítulo 40, verso 1 e 2, que diz o seguinte: no 25º ano do exílio, ou seja, eles estavam onde? No exílio, ou seja, para contextualizar, para quem não sabe, o povo de Israel, a tribo de Judá foi capturada, né, por Nabucodonosor, e eles foram todos para Babilônia, eles estavam no exílio. E aí, nesse 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim, ou seja, sobre o profeta Ezequiel. E ele me levou para lá, em visões, né? Ou seja, ele estava na Babilônia, mas Deus levou ele para lá em visões. E em visões de Deus, ele me levou a Israel. E me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Aqui, queridos, nós vemos que parte do povo hebreu, a tribo de Judá, né, tinha se tornado o quê? Vassalo, ou seja, escravo. E a primeira onda de exilados foi levada à Babilônia com o quê? Com o príncipe caldeu, né? O Nabucodonosor. E qual que é o propósito do livro de Ezequiel? É demonstrar que a nação exilada, é demonstrar algo interessantíssimo, que eles estavam achando que tinha perdido, e muitas vezes nós achamos que estamos perdendo por causa de situações. Veja bem, a nação exilada, eles achavam que a glória de Deus, né, foi ameaçada, acabou, mas ela não havia sido ameaçada. O profeta Ezequiel aqui, ele está dizendo que a glória de Deus não havia sido ameaçada pela captura e destruição de Jerusalém e do templo, mas que Deus tinha um plano para revelar a sua glória e julgar os pecados de Israel e dos povos vizinhos. Ou seja, a glória de Deus, querido, pode acontecer o pior, como aconteceu com eles: captura, destruição de Jerusalém, do templo, de tudo. Eles estavam achando que tinha acabado. Aquele momento era de destruição, aquele momento era de um caos total, mas Deus estava colocando através do profeta Ezequiel que não, porque Deus é poderoso para se revelar em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer lugar. Amém? Não há nada que Deus não possa fazer, queridos, porque Ele é o Deus que tem planos, né, de revelar a sua glória, né, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância da nossa vida. Amém? Mesmo que estejamos passando por situações difíceis, mas Ele não deixa de estar operando, e Ele vai operar em situações até complicadas, como foi o caso aqui. Ezequiel foi um instrumento de Deus no exílio para mostrar o quê? Quão profundo era o pecado de Israel. Sim, o povo de Israel era idólatra e precisava aprender, né, a ser totalmente
sair dessa idolatria. E de fato, né, se nós formos ler a história, os 70 anos que eles ficaram lá foi suficiente para que o judeu hoje não quer saber, até hoje, não quer saber de idolatria de jeito nenhum. Eles não são mais povo idólatra, eles não querem, sabe? Sim, foi para mostrar quão profundo era o pecado e quão doloroso o tratamento divino precisa ser, muitas vezes, né, por causa do pecado. Deus quis mostrar isso. E aí o profeta testemunhou aos exilados a melancólica separação entre Israel e a glória divina por causa do pecado. Mas aqui há algo interessante, queridos, para buscar a profundidade espiritual, é aqui que eu queria, né, destacar. Primeiro, para buscar a profundidade espiritual, vença as frustrações do seu passado. E eles precisavam vencer as frustrações de ter sido levado cativo para a Babilônia. Veja bem, né, no 25º ano do exílio, no início do ano, no 11º mês, no 14º ano, depois da queda da cidade, o povo de Israel tinha perdido a sua conexão com Deus. Por isso, a cidade que simbolizava a presença de Deus foi tomada e o templo destruído. Sabe, queridos, muitas vezes Deus permite coisas na nossa vida que a gente pensa assim, meu Deus, mas aquilo ali, para o povo judeu, aquilo era sagrado, o templo, aquilo ali era sagrado, não poder, eles não imaginavam, eles não aceitavam de forma alguma que Deus iria permitir, né, um outro povo que era idólatra destruir o seu templo. E aqui eles ficaram, então, certamente eles estavam olhando para o passado e começaram, ou seja, chorar por esse passado que eles agora já não tinham mais. E muitas vezes nós, né, e assim estava o povo de Israel no exílio. E nós, o que nós precisamos esquecer? Porque lembrar não tem a ver com armazenar, né, mas também com esquecer. O que nós precisamos, queridos? É viver aquilo que Filipenses 3,13, que Deus quer que nós venhamos a viver. Filipenses 3,13 diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. Nós precisamos esquecer aquilo que está para trás e avançar. O Senhor quer que nós não temos que viver do passado, né? O passado ficou para trás, agora é esquecer aquilo que está para trás e avançar para aquilo que o Senhor tem para nós. É o primeiro ponto para nós nos aprofundarmos, né, no Senhor, porque Deus é um Deus que renova, Deus é um Deus dinâmico, o Espírito Santo, né, é o dínamos de Deus, ou seja, Ele está sempre renovando as nossas vidas e Ele quer que nós avancemos, não olhando para trás, mas deixando que Deus venha operar grandes coisas na nossa vida, amém? Você não acessará o novo enquanto não se livrar do velho. E o povo de Israel estava dessa forma, eles estavam murmurando, né, estavam ali lamentando, né, sobre a queda e tudo mais, mas aqui Deus está falando: olha, eu vou fazer de vocês novamente um novo povo, mas vocês serão, né, novamente, voltarão para a sua terra, construirão como realmente construiu através de Neemias, um novo templo, como foi naquela época, mas primeiro ele precisava ser tratado. Então, só que eles não podiam voltar a viver, né, de acordo com o seu passado, eles precisavam avançar, eles precisavam entender aquilo que estava acontecendo. Nós não vamos acessar o novo, queridos, enquanto não se livrar do velho. Esse é o primeiro ponto, então, para buscar a profundidade espiritual, esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para adiante, porque Deus tem o melhor para nós, amém? O segundo ponto para buscarmos a profundidade espiritual, né, esteja sensível ao mover do Espírito. Lá em Ezequiel 40, verso 1, agora o verso B, né, que tem o A e o B, nesse exato momento, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e Ele me levou para lá. Então deixe que a mão de Deus esteja sobre a sua memória, amém?
ruins para que Ele possa te curar em nome de Jesus, porque Deus quer te curar de toda memória ruim, porque Ele é o Deus poderoso que vai mudar a tua história em nome de Jesus. Toda vez que a mão de Deus, querido, estiver sobre nós, seremos conduzidos para uma instância diferente da nossa dor, e Deus vai nos abençoar, e Deus vai nos curar, e Deus vai nos renovar como discípulos de Cristo, aleluia. Então não é sobre o outro dia, é sobre hoje, é sobre Deus. A exatidão não é a agenda, mas é a pessoa de Deus, é Ele que vai fazer a obra na nossa vida. O exato dia é sempre quando temos um encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, a mão de Deus está sobre nós para nos abençoar. Aí sim toda a história, toda a nossa vida vai mudar, como mudou a vida do povo de Israel. Não tem a ver com o destino, mas com o transporte. Amém? O meio para chegar ao nosso destino, sabe o que é? É o Espírito de Deus que vai nos conduzir em águas tranquilas, amém? Para que nós venhamos a crescer no Senhor, para a glória do nome dEle. E até onde a sua mão pode chegar, e até onde a mão de Deus pode te levar. Muitas vezes nós queremos com as nossas próprias mãos, né, ir em determinada situação e tudo mais, e resolver com as nossas próprias mãos, né, mas aonde ela pode te levar? E aonde que Deus, as mãos de Deus podem te levar? Que mão, querido, né? No grego, no hebraico é Yark, que significa força, poder, autoridade, direito de posse. Então deixe que o poder de Deus mova você, para que em sua autoridade você receba o direito de posse de que Ele te prometeu, amém? Porque Ele tem, né, promessas para nós de posse, né, de bênçãos, de vitória para as nossas vidas, amém? Mas nós precisamos, queridos, que Deus, né, venha nos mover. Algo importante também que está lá em Zacarias 4:6 é que esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, né, o governador da época, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força nem violência, é o Espírito de Deus que vai fazer a obra, amém? É o Espírito de Deus que vai operar poderosamente, porque não vencemos porque podemos, queridos. Nós não vencemos porque podemos, mas porque dependemos de Deus, aleluia. Nós vencemos porque nós dependemos do Senhor, e é assim que nós vamos vencer em nome de Jesus. 1 Samuel 17:47 ainda diz assim: todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Diga para o seu irmão, a sua batalha é do Senhor, amém? E Ele vai entregar todos vocês em nossas mãos, ou seja, Ele vai fazer a obra. Então deixa Deus ser Deus, né? Porque a tua vitória está nas mãos do Senhor, amém? Então a batalha é dele, Ele vai à nossa frente a batalhar, é Ele que vai nos conduzir. Então Deus está mudando, sabe o que? A sua frequência, você está sendo sintonizado com as coisas que vêm dos céus, amém? Deus está sintonizando você agora, para que você ouça a voz do Espírito de Deus, e ouça o que o Espírito de Deus tem para a tua vida, para que você seja conduzido, né, para o lugar certo, para o momento certo, na hora certa, porque Deus é poderoso, né? Então busque a profundidade do Senhor também nesse sentido. Para buscar a profundidade espiritual também, receba uma visão elevada dos céus. Receba uma visão elevada dos céus. Ezequiel 42 diz assim: em visões de Deus, Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Há algo interessante aqui, né, queridos? Nós temos que enxergar. Por exemplo, uma lagarta não vê a mesma coisa que uma águia. Não é verdade? Ela tem uma visão, né? A águia tem uma visão bem melhor do alto. O que significa? Que a altitude da nossa visão mudará a nossa perspectiva sobre a nossa paisagem, sobre aquilo que nós vemos. Quanto mais você tem uma visão do que Deus tem para a tua vida, tudo muda na tua vida, amém?
é como você vê. Veja com os olhos de Cristo, né? No curso de discipulado a gente estava até falando, olhe com os olhos de Cristo, para o seu irmão, para você mesmo, para aquelas pessoas que não são cristãos. Olhe com os olhos de Cristo, você vai olhar com outra perspectiva, você vai começar a enxergar bem melhor, você vai começar a enxergar segundo a palavra, amém? Porque vai mudar a sua perspectiva. Como você tem visto o que está à sua volta? Faz toda a diferença. Como você tem visto? A vista de cima é sempre melhor, amém? Quando você vê de cima, você vê melhor. Então receba uma visão elevada para a tua vida em nome de Jesus, amém? Receba uma visão elevada para que Deus possa te conduzir em águas profundas para a glória do nome dEle. Tudo se concentra, querido, sobre o monte altíssimo. Veja, o templo que Ezequiel vê é próximo ao antigo templo de Salomão, né? É interessante isso. Muito provavelmente essa passagem até se trata de uma cristofania, quer dizer, uma revelação, uma manifestação de Cristo na vida do profeta Ezequiel. Mas veja, até que vejamos a Jesus Cristo, querido, não vamos encontrar outra saída. Ver a sua situação sem a fé, sabe o que vai acontecer? Se você vê a sua situação sem fé, você vai ver uma mentira. O diabo, ele é o melhor produtor de ilusão do mundo, né? Ele sabe nos iludir, né? Nos enganar. Então nós precisamos olhar com os olhos da fé, pela palavra, né? Amém? As nossas circunstâncias, pelos olhos da fé, conforme a palavra, né? Olhando do alto, porque Deus tem a vitória já garantida para as nossas vidas. Você muitas vezes vê ruínas com seus olhos, mas seu espírito, sabe? Mas o Espírito Santo quer mostrar cidades, né? O Espírito Santo quer mostrar, ou seja, ele quer mostrar outra realidade na tua vida. Muitas vezes você olha ao seu redor, você vai ver ruína, caos, problema, isso e assim, mas Deus quer te mostrar a vitória, Ele quer mostrar, né, aquilo que Ele tem para você, que é o melhor, amém? Assim como mostrou para o profeta Ezequiel. Consegue ver isso? Deus está querendo mudar ao alterar a sua lente, a forma como você vê as coisas, amém? Deus quer mudar, Deus quer alterar, para que você possa enxergar melhor aquilo que Ele tem para a tua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo claro, lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 17, né, que nós vemos aqui acerca do servo de Eliseu. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, 2 Reis 6, 15 ao 17, e quando saía pela manhã, e quando viu que uma tropa com cavalos, né, os sírios, e carros de guerra haviam cercado a cidade. O servo lá de Eliseu viu aquela tropa, né? Ou seja, um caos. Ele viu o caos, ele viu a situação complicada, estavam todos perdidos, estavam cercados. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, né? O que nós faremos? O que o profeta respondeu? Não tenha medo. Querido, Deus está falando para você nessa noite, não tenha medo. O que você está enxergando? Os carros, os inimigos, os sírios? Você está enxergando o caos? Você está enxergando o problema? Deus está falando para você, não tenha medo. O profeta disse, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. É claro que Eliasi, né? Ele estava ali olhando, aqueles quem? Que ele estava enxergando com os olhos carnais, né? Aquilo ele estava enxergando como a lagarta. Ele não conseguia ver a perspectiva de Deus. E muitas vezes nós estamos assim, queridos, mas nós precisamos enxergar como Deus quer que enxerguemos. E aí, a palavra de Deus fala, Eliseu orou, né? Senhor, abre os olhos dele para que veja, porque até agora ele não viu. Essa é a nossa oração, para que você possa enxergar nessa noite, amém?
nessa noite você enxergue aquilo que você não está vendo, mas Deus quer que você veja. Ele tem muito para fazer na tua vida, amém? E aí o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe, queridos, Deus quer que nós enxerguemos aquilo que Ele tem preparado para nós, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, amém? Então, para buscar a profundidade espiritual, comece a enxergar conforme Cristo quer que nós enxerguemos. Quarto ponto, para buscar a profundidade espiritual, permaneça de joelhos até que Deus te coloque de pé. Amém? Permaneça de joelhos até que Deus te coloque de pé. Quantos estão dispostos a pagar esse preço de estar de joelho para que Deus te coloque de pé? Queridos, Ezequiel 43, verso 4 e 5 diz o seguinte: a glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me de pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Há uma pergunta aqui, né, queridos? Se ele foi colocado de pé, como é que ele estava antes? Certamente ele estava ali, dobrado os seus joelhos e buscando o Senhor, amém? Às vezes as pessoas perguntam, quanto que eu devo me humilhar diante de Deus para me sentir perdoado, muitas vezes, né? Sabe, querido, nós precisamos nos humilhar de joelho sempre, até não sobrar mais nada de nós. É assim que nós devemos ser, até não sobrar mais nada. Deixa eu orar, deixa eu buscar, me humilhar, porque quando nos humilhamos diante de Deus, nós somos elevados, amém? Nós somos elevados. Depois disso, Ezequiel então teve uma visão da glória de Deus. Foi depois do quê? Depois que ele estava orando de joelhos, estava buscando, e aí Deus colocou ele de pé, e aí ele viu a glória de Deus, aleluia. Uma visão da glória de Deus. Agora, você sabe qual a diferença entre a presença e a glória? Né? Porque tem a presença de Deus e a glória de Deus. Qual que é a diferença entre a presença e a glória? É que a glória é a manifestação poderosa, sabe do quê? Da presença de Deus. Deus está aqui, queridos? Está aqui. E o que Ele quer derramar nessa noite em nossos corações? A sua glória, amém? Deus está em todo lugar, Ele se manifesta entre os adoradores. Tem adorador nesse aqui? Glória a Deus. Quais são os níveis da presença deles, de Deus? Deus está em todo lugar. Sim. Mas também Deus está dentro de você, amém? Mas também Deus está entre os adoradores, amém? Mas também Deus reina em você, amém? E Deus é bom, né? Então Ele está em todo lugar. Glória a Deus. Eu vou pedir o louvor para estar aqui. Eu queria estar concluindo aqui, porque nós queremos orar, queridos, para que você possa experimentar o melhor de Deus para a sua vida, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós vamos louvar, queridos, mas eu peço para você aceitar o convite de Deus para que você vá para as águas profundas. Deus está nos convidando nessa noite para irmos às águas profundas. Você quer experimentar o melhor de Deus? Sabe, queridos, quando nós entendemos essa mensagem, Deus quer realmente fazer a diferença na nossa vida. Nós vamos cear nessa noite. E vamos
relembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Mas Ele quer muito mais para as nossas vidas. Ele quer que nós experimentemos algo maior em nossos corações. Quantos querem aqui experimentar as águas profundas do Senhor? Eu até faço um desafio para você. Se quiser vir na frente, fique à vontade. Mas nós queremos agora, queridos, experimentar. Sabe? Precisamos orar. Fique à vontade. O profeta Ezequiel, ainda em verso 47, 3 ao 5, ele diz o seguinte: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ah, que bênção! A água está batendo no tornozelo. Quantos querem que a água bata no tornozelo? Já é alguma coisa. Mas aí ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Quantos querem que a água bata na cintura? As águas dos rios do Senhor, amém? Mas aí mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Aleluia! Agora, queridos, então busque ao Senhor neste momento. Fique à vontade, se quiser vir à frente, se quiser ir no seu lugar, se quiser ajoelhar. Queridos, esse é o momento que nós precisamos buscar do Senhor. Fique à vontade, mas busque do Senhor, porque Ele quer mudar, Ele quer fazer algo profundo nas nossas vidas, e a presença dEle está aqui, e a glória dEle se irá se manifestar. Quantos querem buscar o Senhor nessa noite? Querem buscar, querem mais do Senhor, querem verdadeiramente experimentar do Senhor na sua vida. Deus está te chamando nessa noite para que você possa mergulhar em águas profundas para a glória do nome dEle. Mas é necessário que você possa se manifestar e possa dizer: Deus, eu não quero ficar na superficialidade, eu não quero ficar nessa superficialidade, eu quero mais do Senhor. Eu faço esse desafio a você nessa noite. Se você quiser vir à frente, se você quiser, mas deixa o Senhor falar no teu coração, deixa Deus ministrar no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Mergulhe nas águas profundas do Espírito. Deus quer mais da sua vida. Deus quer manifestar o seu poder na sua vida. Deus quer manifestar nesta noite. E a presença dEle está aqui. E a glória de Deus vai ser revelada ao teu coração, à sua vida. Não reterramos, Senhor, nesses orações, nas nossas filhas, ó Pai, que aqui estão. Não sei mais viver. Senhor Deus, não só nos joelhos, mas também, ó Deus, que nós venhamos e se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou
no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus, para que a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas, porque queremos, ó Pai, mergulhar mais, ó Deus, mais na tua presença. Oh Jesus, nós te adoramos. Bendito seja o nome da tua glória. Pai Santo, Pai Celestial, vem derramar, Pai, sobre as tuas vidas agora, em nome de Jesus. Mais a tua presença, Pai. Vem derramar, ó Pai, em nome de Jesus. Oh Deus Santo, Deus poderoso, derrama a tua glória. Oh Deus, Pai, igreja, quem já pisou santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Bendito seja o nome da tua glória. Que haja, Deus, oh Jesus, que haja manifestação do teu poder. Oh Deus, nós temos sede de ti, sede da tua presença, Pai, sede do Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Nós também queremos, essa noite, queridos, nós vamos cear